Olá, hoje nós vamos falar sobre metas de glicose no tratamento do diabetes. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, coordenadora do Ambulatório de Diabetes Tipo 1 da Santa Casa de Belo Horizonte e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes na gestão 2018-2019. Vamos lá? Em relação à avaliação do controle glicêmico, primeiro é importante entender qual que é o papel da glicemia de jejum e da glicemia 2 horas pós-prandial no controle. Para quem faz apenas dosagem por meio de exame de laboratório, a glicemia de jejum reflete apenas uma medida pontual, ou seja, hoje pode estar ótima, amanhã pode estar alta e um outro dia ela pode estar baixa. A mesma coisa para a glicemia 2 horas após o início da ingesta alimentar. Ou seja, quem faz glicemias capilares em casa vê mais glicoses no dia a dia. Ou seja, a gente consegue estabelecer um perfil de glicose. Já quem dosa no laboratório ocasionalmente também pode não refletir muito bem o que ocorre nos demais dias. A hemoglobina glicada, também conhecida como hemoglobina A1C, HbA1c, glicemoglobina ou hemoglobina glicosilada, é o exame mais importante no controle do diabetes e reflete a média das glicoses dos últimos 90 a 120 dias. Sendo assim, as pessoas que estão com diabetes bem controlado podem refazer este exame 2 a 3 vezes ao ano, ao contrário das pessoas que ainda estão em ajuste de doses, que podem precisar repetir esses exames com uma frequência maior. Então, para saber qual o controle glicêmico, é importante a gente definir que ele é feito, estabelecido pelos estudos por faixa de idade. Sendo assim, crianças e adolescentes até os 19 anos, quando monitoram glicemia em casa, podem ter uma glicemia de jejum ou pré-prandial na faixa de 90 a 130. E isso é uma dúvida muito frequente no dia a dia, porque muitas pessoas sejam com valor absoluto. Ah, minha glicose tem que ficar 90 ou até 99, que seria o valor de corte para quem não tem diabetes. Então, o que é importante? É o tempo na meta. Vocês ainda ouvirão muito falar sobre esse termo daqui para frente, porque é um novo critério que está sendo cada vez mais estudado em relação ao controle do diabetes. Então, o tempo na meta diz que a pessoa que está bem controlada, que mede muitas vezes a glicemia no dia a dia, ou que usa um sensor de glicose, ela deve ter em torno de 60 a 70% das suas glicoses dentro da meta para cada faixa de horário. Então, enquanto para as crianças e adolescentes essa meta de jejum e pré-prandial varia de 90 a 130, lembrando que o pré-prandial ele deve ser considerado com intervalo de pelo menos 4 horas sem nenhuma refeição, o que muitas vezes a gente não considera na prática para as pessoas que se alimentam de forma mais regular. Para os maiores de 19 anos, ou seja, os adultos, a meta é que a pessoa tenha 60 a 70% das medidas de glicose entre 80 e 130. Em relação à glicemia 2 horas pós-prandial, para ambas as idades, a meta máxima é o 180, e é importante também estabelecer uma meta para as glicemias ao deitar e durante a madrugada. Lembrando que as glicemias de madrugada, elas devem ser feitas pelo menos uma vez por semana para quem mede a glicose através da glicemia capilar. E em relação à hemoglobina glicada, que é o parâmetro, então, que hoje é considerado o mais importante, nas crianças e adolescentes, o valor máximo é o valor de 7,5,
devendo ser buscado valores mais baixos se a pessoa tiver condições de utilizar insulinas com perfil de segurança maior. Para os adultos, a hemoglobina glicada buscada é a menor que 7%. Todos estes valores foram estabelecidos nos estudos como os pontos de corte abaixo do qual o nível de complicações diminui bastante. Já a meta para os pacientes idosos, elas tendem a ser mais flexíveis, porque elas levam em conta não só o tempo de diabetes, como a longevidade, o tempo de vida que a pessoa ainda tem pela frente, as complicações do diabetes ou de outras doenças que já estejam estabelecidas, cujo controle muito rigoroso pode piorar muito a qualidade de vida. Então, essa meta de glicose vai variar, de hemoglobina glicada, vai variar em torno de 7,5 a 8,5 no máximo, para os pacientes que tenham realmente uma alta complexidade. E só para exemplificar, a hemoglobina glicada, como é uma média, nós temos aí os parâmetros para que a gente entenda melhor. Ou seja, a hemoglobina glicada de 7, o número mais buscado, corresponde a uma média de glicose em torno de 154, que a pessoa pode conseguir mantendo 60 a 70% das suas glicemias na faixa de 90 a 180. Então, se você gostou ou conhece alguém que não tenha conhecimento sobre as suas metas de glicose, compartilhe, vamos ajudar aí a educar as pessoas em diabetes.